Vou mostrar um pouquinho de como que é o meu dia a dia como um Sales Engineer, um arquiteto de soluções. Tem nomes cada vez mais bonitos, mas no fundo, a função é ajudar aí o time a fazer vendas. E eu trabalho numa empresa de software chamada Quest Software. É uma empresa americana e eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Vamos lá? Bom, para ficar fácil entender como que é a dinâmica da empresa. Cada empresa tem a sua característica, né? Mas essa aqui é uma empresa especial. A Quest Software fabrica softwares e ela tem várias unidades de negócio. Eu sou um profissional da unidade de negócio Microsoft Platform, que tem aí dentro dessa área de Microsoft Platform três pilares, né? Segurança, gerenciamento e administração. Sempre voltado a ambientes Microsoft, né? Microsoft Platform. Para entender como que funciona, né? A Quest ela vende esse software através de uma distribuidora, que é a Adstec. Então eu sou funcionário da Adstec também, que é uma empresa argentina, mas tem base aqui no Brasil e vários outros países também. Como que funciona a questão de vendas, né? Porque é uma das perguntas que fizeram para mim, tipo, eu tenho que sair e vender, como que é prospectado o cliente? Então tem várias maneiras, tá? Faço parte de um time. Eu sou o pré-vendas, mas existe o time de vendas, existe os account executives, que são as pessoas que têm um relacionamento com as empresas, com as corporações. Então elas fazem esse relacionamento, então elas vão para um banco, para uma empresa do setor de finanças, para o setor de saúde, e eles fazem todo esse relacionamento e entendem a necessidade do cliente. Muitas vezes eles vão entender a necessidade da empresa num nível não tão técnico. E é aí que eu vou entrar, como um pré-vendas. Tá? Então eu vou participar de reuniões junto com essa equipe, né, que é a equipe de Account Executives. E nessa reunião eu vou entender as dores do nosso cliente, o que eles precisam, o que eles estão enfrentando como o maior desafio. E eu vou propor a melhor solução para ele, com base no negócio, com base em redução de custo, com base em atender aí a necessidade que ele está tendo, principalmente quando a gente fala de segurança da informação, e é assim que funciona. Então nessa parte tem todo um processo, tá? Eu não posso chegar e começar a falar sem parar da nossa solução. Então a gente tem que ouvir, tem que entender o que ele precisa, tem que explicar de uma maneira mostrando uma simplicidade e objetividade daquilo que ele quer, né? Daquilo que ele precisa realmente. E aí vem um desafio, né? Até respondendo uma pergunta aí sobre o último vídeo que eu fiz, que é um vídeo legal, como começar aí em cibersegurança, para quem não sabe nada, está começando agora. E teve um comentário, né, falando, olha, você vai ter que aprender um monte de ferramentas de terceiro, né, fora o sistema operacional. Bom, isso é verdade. Então, dependendo da empresa que você vai trabalhar, então você vai trabalhar, por exemplo, no Google, na área de segurança em cloud. Você tem que aprender a ferramenta de segurança cloud do Google. Se for Microsoft, do Azure, você tem que aprender as ferramentas de segurança do Azure. Se você for trabalhar, por exemplo, com Firewall, então você vai entender aquela solução específica de firewall, aquela ferramenta específica de auditoria. E eu tenho que aprender as ferramentas específicas da Quest. Então depende da empresa que você vai trabalhar, ela vai ter aí uma ferramenta, uma solução única que ela comprou ou que ela vende e você tem que se especializar nela. Como? Olha, praticamente você tem que ser meio que autodidata em algumas empresas e algumas empresas vão te oferecer vão te oferecer treinamento e tudo mais. Se você me conhece, você sabe que eu já viajei bastante. Então assim, a Quest é uma empresa americana e uma vez por ano a gente está nos Estados Unidos fazendo um treinamento intensivo. Só que na minha unidade de negócio eu tenho quase 100 ferramentas lá. E às vezes aparece uma ou outra que eu tenho que parar, que eu tenho que estudar. Então hoje, por exemplo, está dedicado aqui esse período na parte da manhã para eu entender aqui uma solução. Eu vou mostrar aqui para vocês que legal que é, onde eu vou fazer um assessment de segurança do AD e vou exportar ele para um Power BI. Isso aí é um recurso que nós estamos utilizando para atender alguns clientes nossos. Então a gente vai fornecer essa solução, né, em troca dele conhecer a ferramenta. Então gratuitamente ele faz um assessment de segurança, vai ter a visibilidade de segurança do AD conhecendo a nossa solução.
e depois a gente pode ajudar ele a fazer o quê? A monitoria, o gerenciamento de tudo esse mundo que ele tem internamente de infraestrutura Microsoft. Uma das coisas que eu tenho que fazer com muita frequência são apresentações e demonstrações. Quando o vendedor, né, o Account Executive, ele marca uma reunião, ele já meio que entende qual que é a necessidade do cliente. E aí eu preciso fazer as apresentações das soluções e às vezes ele quer ver uma demonstração da solução. Então é minha função fazer uma boa apresentação. A empresa fornece já os PPTs prontos no formato deles americano lá, tudo em inglês, e eu traduzo para português ou espanhol. E aí eu faço a apresentação mais voltada ao nosso ambiente, mais voltado ao meu modo de apresentar. Então cada pré-vendas tem lá o seu jeito de fazer a sua apresentação e de fazer a demonstração. Então eu tenho aqui um ambiente, a empresa fornece também, a maioria vai fornecer. Eu prefiro criar o meu ambiente virtual, então eu uso VMware, crio máquinas virtuais e instalo as ferramentas para fazer demonstrações. Tento fazer demonstrações de no máximo aí 30 minutos, né, mostrando essencialmente o que a pessoa precisa, porque as soluções muitas vezes elas possuem muitos recursos, né, então a gente às vezes quer mostrar muita coisa. Então às vezes mais não é bom, né, às vezes menos é melhor. Então quando você mostra exatamente que a solução ela é simples, ela é eficiente, ela faz aquilo que ele quer, a pessoa já se interessa muito mais. E depois o que ela vier a descobrir que a solução faz a mais, é uma vantagem para ele, certo? Isso é bem interessante. Então assim, fazer apresentações, fazer demonstrações, fazer follow-ups, que a gente fala, né? Então por exemplo, hoje eu vou conversar com um cliente lá do Rio Grande do Sul, que ele iniciou os testes. Então ele foi no site, olha só, uma outra forma que acontece, né? Ele foi no site da Quest, viu uma ferramenta lá de auditoria, baixou a ferramenta e ele quer entender como que funciona. Então a minha função é ajudá-lo a entender, a passar por esse processo de avaliação da solução. Então eu vou ajudá-lo a identificar lá os pontos que ele vai testar e se ele realmente testou. Uma vez que ele testou, aí é o momento de passar para uma segunda fase do processo aí, né? Uma terceira fase até, digamos assim, que ele já passou da parte de avaliação técnica, já fiz a apresentação, ele já entendeu a ferramenta, agora vem a parte de negociação. Eu participo até muito do processo de negociação para entender o negócio, para entender o business da empresa, tá? Mas não sou eu que vou negociar diretamente, então aí é o vendedor, né? Junto comigo, claro, a gente identifica e participa do processo, que bom, beleza, qual é o próximo passo? Você já entendeu a ferramenta, né? Então você vai fazer agora o investimento, quantos usuários você tem, vamos entender o licenciamento, vamos entender a forma de fazer o deploy, né, a instalação, se você vai precisar de serviços profissionais ou não, e aí já passa quase que todo esse processo dentro do departamento mais comercial. Que aí é quando o cliente realmente decide, fala, beleza, eu quero comprar, então é enviada uma proposta de compra, ele fecha, faz o pagamento e recebe as licenças do produto. E aí já vai para o time de serviço, que aí são pessoas especializadas que implantam a solução. Tá? Às vezes nem precisa, são soluções simples, mas algumas precisam implantar e participar de um projeto. Tá? Então eu entendo nessas situações como que vai ser o projeto também. Então eu vou falar agora não só de segurança, vou falar de migração. Ah, ele vai migrar o quê? Do on-premise, está indo para a cloud, ou ele vai fazer aí uma aquisição e um merge de florestas do Active Directory. Eu tenho que entender quantas florestas que tem, qual que é o processo, por que ele está fazendo, o que ele tem lá no seu ambiente, quais são os pontos, né, críticos que ele vai enfrentar para fornecer a melhor solução, né, para que ele tenha aí um processo com menos paradas, com menos impacto aí aos seus usuários, né? Tudo a gente tem que fazer sempre pensando com o menor impacto possível, tanto na área de segurança como na área de migração, na área de gerenciamento, né? Não tem que ter impacto nenhum, a gente tem que dar solução que ajude o cliente a modernizar o seu ambiente. Legal, uma outra coisa assim que é importante, né? São as ferramentas que eu utilizo. Vocês estão vendo aqui? Eu tenho aqui uma máquina que ela é remota, né? Então assim, tem a minha máquina pessoal aqui que eu uso aqui no dia a dia, coloco aqui o que eu estou vendo, notícias, faço testes, tem um laboratório aqui também, mas essa aqui é a máquina da corporação, é a máquina da empresa, né? Ela está remota ali, é um outro notebook. Legal, e aqui é um trabalho que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, tem essa ferramenta de Security Assessment, né? Então tem uma versão aqui que foi criada lá fora.
eu vou traduzir isso aqui e executar aqui no meu ambiente. Esse aqui é um ambiente de teste, né, que eu tenho. Então eu tenho aqui um AD e tal, tudo realmente para poder executar aqui os testes sem danificar nenhum ambiente real. E aqui é mais ou menos a ideia até do que eu estou fazendo, né? Eu tenho aqui uma ferramenta da Quest, ó, essa ferramenta da Quest, ela tem relatórios, então ela tira relatório do AD, tem bastante coisa voltada aí à segurança e tudo mais. Então eu consigo aqui, ó, através dessa ferramenta, já ter uma visibilidade bem legal, né, do meu ambiente. São tantos relatórios, ó. É muito interessante. E eu estou trazendo isso aqui para o Power BI para trazer uma visibilidade mais bonitinha, né? A gente tem uma ideia aqui mais legal do nosso ambiente. E minha função aqui é ajudar a traduzir, a criar esses documentos aí agora em português, por exemplo, para a gente poder ajudar os clientes. O que vai acontecer? Ele vai ver ali um resultado, por exemplo, sei lá, uma conta de serviço que faz parte de um grupo, que nunca mudou a senha. Então eu vou colocar, ó, quais são os riscos associados a você ter uma conta de serviço, né, desse jeito, que nunca trocou a senha, onde que ela está logando, se ela teve algum problema, tipo se existe talvez, por exemplo, grupos que ela faz parte, pessoas que fazem utilização dessa conta fora o propósito dela, e como que ela pode monitorar isso aí depois, tá? Uma vez que ela identifica as suas falhas e faça a correção, né, a mitigação dos problemas, como que ela pode monitorar. Então isso é uma ideia já de negócio, de business. Né? Mas assim, o que eu mais faço, então, para vocês entenderem, a parte que é chata, acompanhamento do processo de vendas. Né? Eu tenho que fazer reuniões, praticamente todo dia eu tenho um monte de reunião. Essas reuniões, elas pressionam a gente, porque a gente depende aí que as vendas aconteçam, né? Não é tudo maravilhoso. Eu apresento à toa. Então eles têm que pagar meu salário, mas para pagar meu salário eles têm que vender. E eu tenho que ajudar a vender. Essa é a minha função. Então é um grupo, tá? Todo mundo trabalha junto com um único propósito, que é realmente gerar renda, gerar negócios, tá? Então essas reuniões, elas são pesadas. As empresas, elas têm um ano fiscal, então a cada 3 meses praticamente, né, que a gente começa a ter aí uma nova onda de negócio. Então a cada 3 meses, a gente fala a cada quarter, né, a gente tem muitas reuniões, prospecções de negócio, como que está indo, né, as vendas. Então essas reuniões são chatas, são pesadas mesmo, né, te cobram. Eu tenho que fazer relatórios, então são muitos relatórios que eu tenho que fazer dos meus atendimentos, que eu fiz um follow-up, que eu falei com tal pessoa, o que aconteceu, por que uma venda não foi fechada, quais são os concorrentes. Eu tenho que estudar os concorrentes, estudar as tecnologias envolvidas, né, para poder prestar essas informações num relatório, para a gente entender o que a gente errou para melhorar depois, né, nas próximas negociações. Então, basicamente é isso. É fácil, mas é bem difícil, tá? Uma das questões que colocaram lá é sobre o inglês. Então vocês estão vendo que quase tudo que eu faço aqui, né? Então tem aqui as apresentações, em Quest, ó, apresentações. Aqui são as principais apresentações das ferramentas que eu uso, tá? A maioria aqui eu já transformei, já deixei ela em português e já coloquei mais imagens, tá? Mais voltada aqui ao nosso ambiente brasileiro ou ao ambiente onde eu atendo, né? Que eu atendo também a outros países da América Latina, mas elas vêm tudo em inglês, tá? Os americanos têm lá o seu modo de fazer as suas apresentações, às vezes elas são enormes, com um monte de informações que para a gente brasileiro aqui não é muito adequado, então você tem que alterar. E as reuniões são feitas em português, inglês e espanhol, tá? Então, meu chefe, ele vive no Panamá, ele tem um inglês, nossa, perfeito, perfeito, mas às vezes está em inglês, do nada já está falando espanhol, tá? Meus outros parceiros são um do México, outro vive na Argentina e um aqui no Brasil, né? Então são 2 accounts executives e um outro parceiro de pré-venda dessa área de negócio aí, de segurança, gerenciamento e migração. O time fica basicamente espalhado, nós somos todos nós trabalhamos remotamente, tá? Então, para quem está aí na pandemia aí, tá aproveitando agora para trabalhar em home office, eu já faço isso já há muitos anos. Mas a gente sempre tem reuniões, tá? Essas reuniões podem acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer no Panamá, pode acontecer aqui em São Paulo. E é isso. Bom, é o seguinte, eu vou postar de vez em quando também algumas coisas lá no Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram,
Comece a seguir, eu vou postando lá alguns mini vídeos de algumas coisas que estão acontecendo para vocês verem um pouco mais do dia a dia, mas eu acho que eu consegui fazer um belo resumo de como que é o meu trabalho aí para vocês terem uma visibilidade, tá? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like que ele é super importante, porque deixa o vídeo em evidência para a gente alcançar mais pessoas. Seu comentário também é super importante, que é graças a comentários que eu faço os vídeos que surgem as ideias como esse aí que eu acabei de fazer. Valeu, um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.